Olá, paz para todos, sejam muito bem-vindos. Pastor Marcos, mais uma vez, trazendo um resumo de sermão para vocês. Hoje o sermão 61, Pastores Loucos e Perdidos. Uau, que título forte, não é? Baseado em Jeremias 23:1. Na Bíblia tem mensagens e tem as mensagens mais diversas possíveis. Nós sabemos disso e cada vez mais vamos começar a aprender sobre isso. Cada texto que te pega, tenta analisar, colocando sobre temas antigos e temas atuais, vai nos levar a essa diversidade que é a Bíblia. Como sempre peço para vocês, deixe o seu like, o seu joinha, faça a sua inscrição, sinalize para receber novos vídeos quando eles forem publicados, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas também sejam alcançadas pela mensagem. Pois bem, pastores loucos e perdidos. Por que esse título? Poderiam fazer essa pergunta. Pastor, você é pastor e fica chamando os outros pastores loucos e perdidos? Mas assim, esse texto na Bíblia acaba um pouco que falando sobre isso. Sobre líderes espirituais que naquela época estavam totalmente fora do contexto e do entendimento do que Deus queria para a nação. E no texto da Bíblia ele comenta exatamente sobre isso, sobre esse erro que eles estavam cometendo, apesar de que parecia que quem estava errado era o profeta principal. No final a história conta que quem estava certo era o profeta principal. Então sim, aqueles pastores ou aqueles profetas que estavam indicando um caminho para o povo, indicaram um caminho errado, e o povo poderia ir para um lugar que não era interessante. E alguns até seguiram o que nós chamamos de falsos profetas, ou o que eu estou chamando aqui de pastores loucos e perdidos. Por quê? Porque eles estão loucos, porque eles estão, na verdade, desobedecendo a ordem de Deus, que é a palavra de Deus. E perdidos porque estão levando o povo, eles também levam o povo para um lugar que não é um lugar adequado. E Deus vai cobrar isso deles em algum momento, em algum ponto do universo, algum ponto do tempo do universo, Deus vai cobrar cada um deles com relação a isso. Clarear para vocês que eu entendo, e precisa se entender isso, que cada pastor é um indivíduo, cada pessoa, cada líder, ele é um indivíduo, ele tem os seus próprios pensamentos, também tem os seus próprios pensamentos. Não estou fugindo do assunto e não estou querendo dizer que eles estão contra a palavra de Deus, mas claro que eles têm, como indivíduos, como a palavra em si fala, eles têm pensamentos com certeza são diferentes dos meus pensamentos. Até a análise dele com relação a alguns textos pode ser levemente, ligeiramente ou até mesmo grandemente diferente daquilo que eu analiso. Esse tipo de individualidade, esse tipo de percepção da realidade, ela é compreensiva, não significando dizer nem que eu sou dono da verdade, nem que aquela outra pessoa que tem um entendimento diferente de mim também é dono da verdade. Então há diversidade de interpretação das coisas, e isso sim pode ser, a gente vai observar em várias situações, e é até compreensível que aconteça isso, porque cada pessoa tem a sua forma de analisar o que está vendo adiante de ti, o universo que ele está vendo diante de ti, ou a realidade que ele vê não é exatamente a mesma realidade que eu vejo. Eu tomo isso como normal pela ideia de que cada um tem um pensamento diferente. Porém, de qualquer forma, de qualquer jeito, ou para o caminho, e aí falando caminho daquilo que nós pregamos, cristianismo, protestante, o evangelho, que prega o evangelho de Cristo Jesus, a mensagem que é a mensagem de Cristo Jesus, que é a mensagem de salvação. E neste ponto, nós não podemos seguir um caminho diferente. O caminho que nós devemos seguir é aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, a pregação do Evangelho que ele colocou claramente nos livros do Evangelho, Marcos, Mateus, cada um desses livros ele vai citar para a gente, Lucas e também João, vai nos mostrar mais ou menos em que caminho Cristo Jesus indicava que nós deveríamos caminhar, e nós devemos estar caminhando nessa mesma linha, neste mesmo pensamento. Isso é a pregação do Evangelho. E olha, se nós pregamos esse Evangelho diferente daquilo que Cristo ensinou, então são pessoas que estão perdidas do caminho que Cristo ensinou. São pessoas que são loucas, porque Cristo ensinou exatamente um caminho
definir o evangelho que fala sobre amor, o evangelho que fala sobre salvação, o evangelho que fala de transformação da pessoa, e o evangelho que sabe que foi colocado como ordem para se pregar em vários lugares, que levasse a mensagem, que não tivesse receio de levar essa mensagem por todo o mundo e de pregar em todo o mundo esse evangelho que Cristo nos ensinou. E este evangelho que Cristo nos ensinou é que vai levar as pessoas que nos seguem, porque nós como líderes temos que ser líderes, temos que nos colocar, nossa postura tem que ser de líder. Nós estamos levando pessoas para algum lugar. Ao guiar pessoas, assim como o texto dizia lá, que profetas que eram líderes estavam levando o povo para a perdição. Eles levavam para a loucura, para caminhos de perdição. Nós não podemos fazer isso, nós não temos esse direito, a verdade é essa. Um pastor, um líder não tem direito de errar o caminho, porque atrás dele tem pessoas que ouviram a mensagem, pessoas que ouviram o que ele falou e estão seguindo ele. E se ele segue para um abismo, se ele segue para um lugar ruim, se ele segue para um caminho errado, aquelas pessoas também vão seguir ele para um caminho errado. E isso obviamente que não é bom. Nós devemos ser as pessoas mais preocupadas em acertar o caminho, em acertar aquilo que nós precisamos acertar, que é a ministração da palavra de Deus, que é seguir a Cristo Jesus. E o caminho que Cristo nos ensinou, nós devemos ensinar para outras pessoas. Não podemos ver o caminho que Cristo nos ensinou e de repente querer caminhar de outra forma, ir para um lugar diferente. E isso é uma pessoa que está perdida, que apesar de ter um farol, tem uma luz que brilha, que mostra exatamente para onde ir, e de repente o cara resolve pensar diferente, e mesmo vendo a luz, ele resolve ir para uma outra luz estranha, ou para uma ausência de luz. E isso, o líder, ao fazer isso, ele indo para a ausência de luz, leva outras pessoas. Nós temos a responsabilidade como líderes de encaminhar e de mostrar o caminho adequado e correto para as pessoas, para o povo que está atrás de nós. Por isso eu sempre insisto em dizer para vocês que a minha ministração é com base na palavra de Deus, naquilo que eu leio na palavra de Deus, para que eu também não me perca e não carregue pessoas e a responsabilidade dessas pessoas sobre a minha vida para um caminho inadequado. Nós não queremos, ninguém, um líder quer isso, mas precisamos nos preocupar em não cometer esse erro. Porque no nosso projeto de vida, naquilo que é a nossa missão, naquilo que foi colocado para nós, como pessoas que ensinam a palavra de Deus, que ensinam as coisas do cristianismo, é mostrar às pessoas exatamente o que Cristo nos ensinou e o caminho que Ele deixou para nós bem adiante dos nossos olhos. E aí o que acontece, e infelizmente tem acontecido no mundo, pessoas que estão ensinando coisas mais diversas e diferentes possíveis. Pessoas que, né? Aí eu quero deixar claro para vocês, não é por questão do nome da igreja, que ela tem um nome, às vezes tem até uns nomes diferentinhos, eu me perdoem aqueles, eu não vou falar nome nenhum aqui, mas me perdoem, porque às vezes me dá vontade de rir, porque são uns nomes bastante diferentes. Mas assim, nomes para mim não indicam nada, né? Existem nomes clássicos, né? Igreja Católica, né? Igreja Católica Apostólica Romana é um nome clássico. Igreja Primeira Batista, Segunda Batista, Igreja do Evangelho Pleno, Igreja Assembleia de Deus, Igreja Universal. Esses nomes são nomes clássicos, nomes de igrejas grandes que tem no Brasil. O nome em si, não me afeta, não é o nome que afeta. E mesmo se tiver um nome diferente, tem nomes diferentes que eu não vou citar aqui, mas não é isso que afeta. O que afeta é o que é ensinado, qual é a doutrina que eles estão seguindo, se a doutrina é cristã, se a doutrina é protestante ou católica, né? Se é protestante, se segue a doutrina que Cristo Jesus nos ensinou, se mostra as questões de como é que se faz o ensinamento da palavra, se mostra aquilo que Jesus Cristo nos ensinou com clareza. Quando Jesus ele toma aquela mulher como exemplo, a mulher é lançada jogada na realidade no chão, como se não fosse nada, ela é lançada lá porque ela tinha sido, verdadeiramente ela tinha sido pego em adultério, em flagrante adultério, e a palavra no Antigo Testamento fala que a mulher pega em flagrante adultério deveria ser apedrejada até a morte. Olha, isso é o que está lá no Antigo Testamento. Por isso que às vezes nós tomamos fortemente dizendo assim, o Evangelho de Cristo, os 4 evangelhos que nos ensinam, as cartas de Paulo, falando mais simplificadamente, as cartas de Paulo indicavam outra forma de agir. Então as coisas do Novo Testamento nos dão uma nova situação, um novo pensamento, e o próprio Cristo nos diz o seguinte,
quando aqueles homens que eram do judaísmo, apegados à lei judaica, apegados às suas tradições, e nem sempre traduções escritas, mas coisas que eles criaram também como observação de lei para eles quiseram colocar sobre ela o peso do julgamento, mas ele parou um momento, e ele parou eles com uma palavra que é muito interessante. Jesus Cristo pergunta para eles, assim, e é simples, o texto é esse: aquele que não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. E ele congelou aqueles homens. Por que ele congelou aqueles homens? Será que Cristo também não conhecia a lei, e não conhecia, não sabia que a ordem era aquela? Claro que Jesus conhecia. Mas Jesus Cristo, ele traz uma novidade. A novidade é que você deve amar as pessoas além do seu limite, e amar como ele mesmo diz para cada um de nós: amar ao meu Pai, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Olha, quem olha para dentro de si e se ama, e isso é importante, você tem que aprender a se amar, para que você consiga aprender a amar outras pessoas. E você olha para dentro de si, e quem consulta o seu próprio coração e sabe muito bem das falhas que comete, dos erros que comete, e do pecado que certamente aconteceu com a pessoa, eles frearam. Nenhum deles pegou uma pedra para jogar sobre aquela mulher. De repente eles simplesmente dispersaram e foram embora. Por quê? Sabiam que não podiam. Ele deu para eles uma palavra dura, uma palavra de verdade, e a verdade ele jogou diante da face deles. O que nós precisamos jogar diante da nossa própria face, para evitar que estejamos julgando outras pessoas, é exatamente isso. Esse amor de Cristo, que diz assim: olhe para dentro de si primeiro, tire primeiro a trave dos seus olhos, para depois desejar querer ser o cisco do seu irmão que está na sua frente, que é falho, sim, como a gente também é. Os líderes também são falhos. Então não é adequado um líder ele não se avaliar o tempo todo, que é o que um líder deve fazer, e se não faz isso, está cometendo um grande erro. E acaba levando as pessoas para um caminho errado, porque ele não se avalia, não sabe para onde está indo e leva pessoas, porque ele é responsável por aqueles que estão atrás dele, seguindo ele nos passos que parecem ser os passos de Jesus e de repente não é. Então nós precisamos nos preocupar, os líderes ainda mais, nós líderes ainda mais nos preocupar em que caminho nós estamos seguindo. Será que nós estamos realmente no caminho de Cristo Jesus? Nós estamos perdidos e loucos, perdidos atrás de coisas humanas, atrás de projetos humanos, atrás de matéria, de dinheiro, de recursos, quando na realidade Deus nos providencia todas as coisas, e tudo podemos e devemos fazer, porque Ele nos alenta, Ele nos movimenta, sabe? Ele nos comissiona e dá missões para serem realizadas, que Ele sabe que nós precisamos realizar, e que Ele sabe que podemos realizar, também é assim. Então nós não podemos, de forma alguma, desviar desse caminho que é o caminho de Cristo Jesus. Nós não podemos acusar uma pessoa sem primeiro analisar dentro de nós mesmos como estamos caminhando, como estamos sendo diante das pessoas, como é que está o nosso comportamento. Então isso que eu tenho falado para vocês é muito forte com relação a exatamente isso. Analisar a si próprio, ver como está caminhando, ver quanto de virtudes, como eu tenho falado muito sobre virtudes para vocês, quanto de virtude realmente de Deus tem dentro de você, e quanto está faltando ainda. Peça mais, peça o tempo todo pelas virtudes, pelas múltiplas virtudes que você pode ter dentro de você, e com certeza vai ajudar você no caminho. E ao andar no caminho de Cristo Jesus, você vai ensinar esse caminho a outras pessoas, e não vai estar nem louco, nem perdido. Porque não é tão fácil às vezes, é complicado, o mundo é complicado. Como eu falei no início, as pessoas têm seu individualismo, a sua forma de ver as coisas do mundo. De repente você está vendo com os olhos que não são os olhos que Cristo pediu para você olhar, para você olhar o mundo. Você tem que seguir a cartilha de Cristo, tem que seguir aquele que nos ensina. E para mim o mais importante que ele ensina é o amor que nós devemos ter pelas pessoas que estão ao nosso redor. Compreendem isso? Glória a Deus por isso. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, pela sua paciência. Mais uma vez trago esse resumo para vocês. Analisem com cuidado, com clareza. Se alguma coisa não ficou entendida ou não ficou perfeita para vocês, como eu mesmo digo sempre, eu não sou perfeito. Estou me aperfeiçoando em Cristo Jesus, dia a dia, hora a hora, e até poderíamos dizer minuto a minuto, temos que pedir perdão a Deus e voltar e ler a palavra e clamar a Ele que Ele tenha misericórdia de nós. Assim sendo, deixe o seu like, deixe o seu joinha, faça a sua inscrição no canal,
@sermão à disposição no YouTube e sermãoadisposição.blogspot.com, que é os sermões escritos, com mais de 130 sermões escritos lá no blog Spot, onde está escrito, tá bom? Também compartilhe esse vídeo com outras pessoas, faça a sua inscrição. Se eu falei, estou repetindo de novo, não faz mal. E nos vemos no próximo vídeo.